Boa noite, boa noite. Tava aqui, meio descabelada. Ai, que corre. Que corre. Hoje que é o dia 270 desse ano. Quintou. Rompemos o dia, gente. Pensa num dia corrido para a pessoa aqui. Mas rompi o dia. 26/9/2024. Tô em Lajinha, na minha terrinha. Boa noite, Helena. Tô falando bom dia. É boa noite, Raquel. O Ederson tá bem até demais. Boa noite, Meire. Engessou o pé, mas já tá aí fazendo artes. O homem não aguenta ficar quieto, né? Boa noite, Adriana. Hoje é nossa live de número 1084, pra glória de Deus, né? Hoje não fizemos às 6 da manhã, porque eu tive que acompanhar o Ederson no médico, pra engessar o pé, e ficou uma bota bem generosa, sabe? Mas, graças a Deus, correu tudo bem. Amanhã, eu acredito que, se der tudo certo, conforme planejado, depois do almoço eu vou para Vila Velha. Amanhã começa um seminário muito bom lá na missão, que chama Integralmente, onde vai trabalhar essa visão integral da gente, né? E é muito bom, muito bom. Tô precisando desse tempo de respirar, né, gente? Porque obra, bom de live com os candidatos, e casa na rua e casa na roça, isso tem me desestruturado um pouco. Tô bem cansada. Tô precisando, apesar de que eu vou para Vila Velha, eu trabalho também, né? Mas tá bom. Boa noite, Glauci. Então hoje vamos ler Apocalipse 4. Se você quiser abrir sua Bíblia para acompanhar conosco. Hoje não tivemos a live às 6. Bom dia. Boa noite, Marileide. O hábito do bom dia. Passamos uma jornada aí esses dias, né? Lendo as cartas às igrejas, às 7 igrejas. E foi um tempo muito bom, de muito aprendizado. Boa noite, Tarcísio. E o Espírito Santo nos revelou muitas coisas, sabe? Sobre essas 7 cartas das 7 igrejas que temos aqui o nosso filtro. Inclusive ontem a gente concluiu o capítulo 3, né? Falando sobre a 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia. Deixa eu até anotar aqui que eu esqueci. Laodiceia. E o filtro foi: a moeda de troca no reino de Deus é o arrependimento. Com ela compramos de Cristo ouro refinado no fogo, vestes brancas e colírio para os nossos olhos. Tudo bom, Lívia? Muito bom pensar nisso, né? Que a moeda de troca no reino de Deus é o arrependimento. Com essa moeda do arrependimento, nós compramos de Cristo ouro refinado no fogo, vestes brancas e colírio. Interessante pensar que a gente nunca para pensar que Jesus é vendedor de alguma coisa, né? A gente aí no mundo do empreendedorismo, né, Lívia? Tanta gente resistente que fala assim: ah, eu não gosto de vender e não sei o que, não sei o que. Olha só, se você for olhar aí no verso 18, né, esse filtro foi baseado aqui no verso 18 e 19. Aconselho-te comprar de mim. Isso é Jesus falando. Então, se é pra gente comprar dele, é sinal de que ele tem para vender, né? Isso aí, ouro refinado no fogo, vestes brancas e colírio. Glória a Deus. Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco hoje, nesse fim de tarde, início de noite, né?
Cheguei da roça agora, nesse exato momento. O Ederson até me deixou ali, ainda foi resolver algumas outras coisas. O capítulo 4, que a gente vai começar, não deu tempo, Helena. A moeda de troca no reino de Deus é o arrependimento. Com ela compramos de Cristo ouro refinado no fogo, vestes brancas e colírio. Esse capítulo 4, que a gente vai começar a ler hoje, nos faz lembrar, o Wilmar deu, né, uma pincelada pra gente na abertura, na introdução do livro de Apocalipse. Apocalipse são aí assim umas coisas totalmente inimagináveis. Tá bugando aí? Como é que tá, gente? A internet, eu até coloquei no Wi-Fi. Coloquei no Wi-Fi aqui. Deixa eu ver se o Wi-Fi vai melhorar. Vamos lá. Mas depois também eu vou deixar gravada, tá? Pra gente poder... Pra vocês depois acompanharem, tá? Porque nem todo mundo que pode estar às 6 da manhã pode estar aqui nesse horário, né? Então vamos lá. Depois disso, eu olhei... quem? João, né? Depois disso eu olhei e eis que uma porta estava aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo. Pensa numa trombeta falando. Que disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. E imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. E aquele que estava sentado era semelhante na aparência à pedra de jaspe e de sardônia, e havia um arco-íris ao redor do trono, pelo qual parecia uma esmeralda. E ao redor do trono havia 24 assentos, e sobre os assentos eu vi 24 anciãos assentados, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões, e vozes, e havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. Interessante a gente lembrar que lá nas cartas, eu não lembro qual carta, que Cristo se identifica como que tem os 7 Espíritos, né? Deixa eu até dar uma lembrada aqui de qual carta que é. Depois a gente procura. Mas isso acaba que são temas recorrentes, né? São falas que a gente vai ouvir com frequência aqui em Apocalipse. Verso 6. E diante do trono havia um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, e no meio do trono e ao redor do trono, havia 4 animais cheios de olhos na frente e atrás. É difícil a gente até imaginar isso, né? Verso 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E o terceiro animal tinha uma face como de um homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um deles, 6 asas ao redor, e eles estavam cheios de olhos por dentro. É muito difícil a gente imaginar isso, né? Boa noite, Mateus. E eles estavam cheios de olhos por dentro. E eles não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Vai ser o som do céu, né?
Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais dão glória e honra e graças àquele que está assentado no trono, o que vive para sempre e sempre, os 24 anciãos caem prostrados diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para sempre e sempre. E lançam as suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, ó Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e para o teu prazer elas existem e foram criadas. Bem curtinho, né? O capítulo 4. Mas, olha só. Vamos ver o que Roma explica aqui, ó, do verso 1 e o 2. As expressões depois disso, né, que começa aqui o verso 1, e o que deve acontecer daqui em diante, assinala o início do corpo do livro, né, que vai do capítulo 4 até o capítulo 22. Mencionado no capítulo 1, verso 19, na frase as que hão de acontecer, ou depois destas, né, depende aí da tradução. Embora a ordem para João tenha sido sobe aqui, não está claro quais as dúvidas, né, desse sobe aqui. Se ele foi levado de fato para o céu, com a mesma ordem, lá no capítulo 11, verso 12, as duas testemunhas foram levadas para o céu. Ou a segunda hipótese ele ainda estava no espírito, na ilha de Patmos. De qualquer maneira, aquilo que ele viu da sala do trono celestial, nos capítulos 4 e 5, é fidedigno, uma vez que a visão veio do Senhor. Então, trazendo esse fato real, né, para cá. São coisas assim tão celestiais, tão que a gente não sabe nem imaginar como são esses seres, né? Ele relata em detalhes aqui, mas tem coisa que faltam palavras, né, para a gente descrever. Vamos lá, explicando o verso 3 e o 4. O jaspe é uma pedra preciosa, opaca, também mencionada na descrição da Nova Jerusalém. Lá no capítulo 21 vai falar disso novamente. A sardônia é de cor vermelha intensa. O arco-íris é um sinal do pacto de Deus, de que ele nunca mais julgará a terra por um dilúvio que destrua toda a humanidade, né? Como foi a promessa dele já lá em Gênesis 9. O Apocalipse fala de Deus trazendo justos juízos ao mundo por outros meios, não mais por água nem por fogo, como foi também com Sodoma e Gomorra, né? Os 24 anciãos pode se referir a anjos, entretanto, em vista de ter havido anciãos como líderes em Israel. E na igreja é mais provável que 12 dos 24 representam as tribos de Israel e os outros 12 os apóstolos de Cristo. Interessante isso aqui, hein? Os 24 anciãos representam as 12 tribos e os outros 12 os apóstolos de Cristo, antecipando a referência às 12 tribos e os 12 apóstolos na Nova Jerusalém. Em outros lugares de Apocalipse, vestes brancas e coroas de ouro compõem as vestiduras de cristãos vitoriosos. Também aqui nas cartas, né? Fala também sobre isso. Ao que vencer, fala também sobre vestes brancas, sobre pedra, né? Nome escrito. Muita coisa, muita coisa. Ó, lá na carta de Sardes, né? No capítulo 3,
no verso 5, ó, aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Estou falando aqui de vestes brancas novamente. E coroa de ouro compõe as vestiduras de cristãos vitoriosos. É muito gostoso a gente ver aqui, né? Lançar as suas coroas diante do trono. Ainda está lá no verso 10. Depois a gente medita sobre isso. Me chamou a atenção. Explicando aqui o verso 5. Relâmpagos e trovões e vozes, vindos da parte de Deus, né, do trono, representam a primeira menção em Apocalipse do fenômeno que se intensifica e se derrama do céu à terra como parte do justo julgamento de Deus. Sobre os 7 espíritos, a gente já até leu numa nota lá no capítulo 1, verso 4. Mas deixa eu voltar lá. Verso 1, capítulo 1, verso 4. Que fala, né? João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça esteja convosco e a paz daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante de seu trono. Então, ó, os 7 espíritos que estão diante do seu trono poderá se referir aos anjos das 7 igrejas e aos outros anjos vistos no livro, ou a plenitude do Espírito Santo descrito em Isaías 11, verso 2. Deixa eu ter que voltar lá para ver, né? Sobre os 7 espíritos. Que vai se repetir muito aqui nesse livro. Explicando o verso 6 e o 7, os 4 animais se semelham aos querubins em Ezequiel 1 e 10, embora haja diferenças também. Cheios de olhos significam que quase nada escapa à observação dessas tentas criaturas angélicas. As imagens de leão, bezerro, homem e águia têm uma ligação forte com Ezequiel 1, de 5 a 10, e pode representar a criação animada. Explicando aqui o verso 8, a menção das criaturas como tendo 6 asas e as palavras santo, santo, santo fazem eco à descrição dos serafins na sala do trono celestial, em Isaías 6, de 1 a 3. Sobre o que era, que é e que há de vir, a gente já estudou também. É interessante que o Ilmar trouxe algumas explicações para a gente a respeito dos anjos, né? Que normalmente a gente pensa que anjo está ligado a um ser voador. Ele falou que os anjos que têm asas, eles são descritos na Bíblia que têm asas. Mas a maioria dos anjos se apresentam na Bíblia como humanos. Ele até citou aquela passagem que, não sei se foi em Sodoma e Gomorra, quando na casa de Ló, né, eles se esconderam e o povo era tão depravado que os homens queriam fazer sexo porque eles eram homens tão lindos. Então eles não chegaram batendo asas, né? Então é bom a gente lembrar também dessa explicação do Ilmar, né? E aqui explicando o verso 9 e 10, a sala do trono celestial é caracterizada por louvor, ação de graças e adoração incessantes e jubilosos ao Senhor por parte dos 4 animais e dos 24 anciãos. Então me chamou a atenção aqui essa frase no finalzinho do verso 10, falando, que esses 24 anciãos, eles lançam as suas coroas diante do trono, dizendo, tu és digno, ó Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e para o teu prazer elas existem e foram criadas. Lançam as tuas coroas diante do trono. A gente tem meditado
de vez em quando sobre isso, né? De querer receber toda a honra e toda a glória aqui dessa terra, mas o importante é devolvê-las a quem de direito. Não deixe de querer receber glórias aqui nessa terra, honras, só que devolva elas para o Rei dos Seis, Senhor dos Senhores. E foi exatamente o que os 24 anciãos, que aqui explica, né, que são 12 tribos e 12 apóstolos de Cristo. Quantas honras eles recebem, mas a gente não pode ficar com as honras para a gente. Que a gente devolva todas essas honras para o Rei da Glória. Gente, hoje a gente vai ler só esse capítulo mesmo, apesar da gente ter um tempinho sobrando. O dia foi bem cansativo hoje, mas eu não queria ficar sem o nosso compromisso dessa leitura diária. E o filtro que eu vou colocar é essa frase que a gente fala com tanta frequência, né? Receba todas as glórias. Vou até colocar coroas também, porque aqui está citando coroas, né? E lançam as suas coroas diante do trono. Receba todas as glórias e coroas nessa terra, para o dia do grande encontro, elas sejam devolvidas ao Rei dos Reis. Receba todas as glórias e coroas nessa terra, para o dia do grande encontro, elas sejam devolvidas ao Rei dos Reis. Boa noite. Boa noite aí, Beni. E nosso barista aí, que eu não sei falar do nome. Eu estou acostumado com o dia, né? Já dei bom dia aqui também, Beni. Então eu acesso essa verdade na minha vida e eu profetizo ela na sua. Que você não perca as oportunidades de receber honrarias, glórias, homenagens, quantas coisas legais que a gente pode receber nessa terra, de reconhecimento do nosso trabalho, mas que a gente jamais, que a gente nunca esqueça de devolver toda a honra, toda a glória para o Rei dos Seis, Senhor dos Senhores, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Muito obrigado por você estar aqui e eu profetizo toda a honra, toda a glória, toda sorte de bênção na sua vida, Helena Barbosa, Glauci Costa e Beni Tetsdi, não sei como que fala, Beni, o seu sobrenome, mas estamos em poucos aqui, mas depois eu vou publicar no YouTube essa sequência de estudo do Apocalipse e não abra mão da glória, receba e devolva ela para o Rei dos Seis, tá bom? Se eu não morrer, Jesus não voltar, amanhã a gente volta para o nosso horário convencional de 6 da manhã para a gente ler o capítulo 5 amanhã, tá bom? De Apocalipse. Ele é tão pequenininho, gente, esse livro, mas é tão profundo, de tanto conhecimento. Não vamos perder esses estudos, não, tá bom? Beijo no coração e tenham todos uma boa noite. Tchau, tchau.